Bíblia diz assim no versículo 1 de 1 Pedro, capítulo 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Grife aí, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Amém ou não amém? Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio o quê? Não ouvi? Santo, fale bem alto, santo, a fim de oferecer de sacrifícios o quê? Eu queria que os crentes fossem mais fortes quando falassem, porque vocês são muito fracos. Satanás sabe disso. Se fosse para gritar no futebol, vocês gritavam. Se fosse para ir para um carnaval, vocês estavam lá no meio da rua fazendo o diabo a quatro. Agora vem para a igreja. Está tudo morto. Quem está vivificado em Cristo aí, levanta a mão. Eu quero ouvir voz de gente que está viva. Amém? Então vamos abrir essa voz, cara. Você está na Assembleia de Deus, você não está no enterro, não. Vamos lá. Vou ler de novo. Bispo, o senhor já chegou com suas doidices. Exatamente, por isso que eu vou para o céu. Eu sou maluco desse jeito. Viu? Se eu for um crente que seja diferente, você vai ouvir palavras loucas, bobas, que não tem nada a ver com o reino. Então vamos lá. Eu quero ouvir vocês falando. Vamos lá. Chegando-vos, vou lá para o 4 de novo. Para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois o quê? Edificados, casa o quê, pessoal? Espiritual, para ser o quê? Sacerdócio o quê? Santo, a fim de quê? Oferecerdes o quê? Sacrifícios o quê? Espirituais, agradáveis a quem? A Deus por intermédio de quem? Jesus Cristo. Está vendo que quando vocês me respondem, vocês estão entendendo o texto? Por isso, está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e o quê? Preciosa. E quem nela crê não será o quê? De modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois o quê? Não ouvi. Geração o quê? Eleita. Sacerdócio o quê? Real. Nação o quê? Santa. Povo de propriedade exclusiva de quem? De Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes o quê? Misericórdia. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, essa é a tua palavra. Fala o meu coração e nos ensina a tua palavra em nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar. Irmãos, o Senhor nos fez sacerdotes. O Senhor nos habilitou para entrarmos no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Hebreus capítulo 10, verso 19. Ele nos capacitou para sermos sacerdotes santos. Amém? Qual é o chamado da igreja que vai ser arrebatada? Ela tem que ser pura, ela tem que ser santa, ela tem que viver de maneira agradável, perfeita ao Senhor. Ela tem que fazer da vida dela, está quase, né? Ela tem que fazer da vida dela um culto o quê? Racional. Ela tem que entender que a vida do cristão é para servir ao Senhor e servir de verdade. Amém?
Mas quando a gente começa a ler esse texto, primeira palavra do texto que a gente leu, no versículo 1, qual é a primeira palavra que você está lendo aí no versículo 1? Para ser santo tem que fazer o quê? Despojando-vos. Você vai ter que se despojar, vai ter que o quê? Deixar para trás. Ninguém é santo de Deus, e a palavra santo quer dizer separado, amém? Ninguém é santo de Deus se não se despojar, se não tirar coisas que tem que ser tiradas da vida. E aí, nós somos separados como raça eleita, como geração eleita. E ele diz assim, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que proclamemos que Jesus é o Senhor, para que manifestemos as virtudes da maravilhosa luz de Cristo. Amém? Mas você entende isso? Você entende que você foi escolhido para ser assim? E não do jeito que as pessoas vivem aí fora? É interessante que a gente não sabe sequer perceber a diferença entre Israel e igreja. Existem duas linhas teológicas, diga duas linhas teológicas. Uma se chama aliacionismo, que é ligado à aliança entre Deus e Israel. E o outro é o que nós cremos. Nós somos dispensacionalistas. Amém? Bispo, qual é a diferença? É que na visão de aliança entre Deus e Israel, a promessa para Israel é para a igreja também. E o juízo de Deus para Israel é para a igreja também. E quando você é aliacionista, você sabe o que você faz? Você acaba sem querer dizendo que você não crê no arrebatamento. Porque o arrebatamento, quem leu lá Daniel capítulo 9, verso 24 ao 27, na revelação das 70 semanas, o Senhor falou através de Miguel, o anjo, e disse, olha, essa visão é para o teu povo, o povo de Israel. E ele falou de 70 semanas, e a última semana seria a semana da grande tribulação para Israel. Só que quando você lê o profeta Isaías e quando você lê Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 11, você vai ver que lá em Isaías estava prometido um povo que traria ciúme a Israel. E lá em Romanos 11, esse povo é confirmado como igreja. E o próprio apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, ele declara que o Senhor endureceu em parte, verso 25 do capítulo 11, o coração de Israel para trazer a plenitude aos gentios que somos nós, a igreja. E aí você começa a perceber que realmente faz sentido ser dispensacionalista. Faz sentido crer que a promessa para Israel é uma e a promessa para a igreja é outra. Amém? Mas é cabuloso pensar que crentes no século 21, com Bíblia na mão, levante sua Bíblia, por favor, para eu ver que você tem Bíblia. Pronto. Com celular na outra, que você deve ter também. E ainda com direito a dizer, a perguntar ao Google uma coisa e ele responder lá, e você ter algumas respostas até dentro da teologia, sim ou não? Então o crente hoje, ele tem realmente como pegar, puxar um conhecimento ou outro, ele não pode ser leigo, pelo o tanto de informação que ele dispõe. No entanto, veja, nós somos da Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus é um ministério que é pré-tribulacionista, que é dispensacionalista, pré-tribulacionista porque crê, o quê? Como é? Que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, amém? É dispensacionalista porque acredita que a igreja vai ter a promessa do céu e Israel vai ter que padecer os 7 anos da tribulação na terra. E nós somos pré-milenistas porque sabemos que a volta de Cristo acontece antes do milênio e quando ele vier, depois que ele arrebatar a igreja, passar os 7 anos, quando ele vier novamente, ele vem para reinar 1000 anos na terra. Amém? Essa é a crença da teologia mais aceita por 90% dos cristãos na face da terra. E a Assembleia de Deus se inclui esses 90%. Amém? 10% se dividem entre pós-tribulacionistas e mesotribulacionistas, amilenistas e pós-milenistas. Mas são 10% só.
Então veja, é cabuloso eu ver, dentro de algumas igrejas que são pré-tribulacionistas e dispensacionalistas, alguém lê esse texto que eu vou ler agora. Abra aí em Josué, capítulo de número 1. Josué 1. Amém? Achou ou não achou? Sim? Podemos ler? Veja. Versículo 1 também. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de quem? Aos filhos de quem? Israel? Presta atenção. É para a igreja ou para Israel? É para a igreja ou para Israel? Mas quem aqui não já ouviu uma pregação de alguém aí, dizendo, olha, Deus tem uma terra para te dar. E as pessoas são chamadas para conquistarem terras materiais, entende? E ele pega esse texto e diz, onde pisar a planta dos teus pés, ali será a tua possessão e você vai ser dono daquilo ali. E tem muita gente que deveria ser dispensacionalista, mas por interesse financeiro não é. Porque está invocando a teoria dessa falsa teologia chamada teologia da prosperidade, que eles fazem o seguinte, eles querem dar um nó na sua cabeça, dizendo que você é dispensacionalista para a questão do juízo, mas você não pode ser dispensacionalista em relação à promessa. Porque toda a promessa de Deus é para todo mundo, para Israel e para a igreja. E não é verdade. Essa terra aqui, que mana leite e mel, que o povo de Israel tinha que conquistar, foi para Israel. Tanto é que eles saíram do Egito depois, passaram pelo deserto e entraram na terra de Canaã. Sim ou não? Eu posso simbolicamente levar isso a um conceito espiritual, mas eu jamais posso dizer que você vai herdar uma terra aqui na terra. Uma terra aqui na terra é bom, né? Não posso, porque isso não é certo. A promessa de Deus para a igreja está lá em João 14, versículo 1 ao versículo 3. O Senhor diz, olha, eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu preparar o lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Ele preparou mansão para a igreja, e a conquista que nós temos está na cruz do Calvário, quando nos entregamos a Jesus e o recebemos como Senhor e Salvador. Então a igreja tem uma promessa celestial e Israel tem uma promessa terrena. Bispo, então por que tanto pastor fica fazendo tanta campanha com coisas do Antigo Testamento, com as promessas do Antigo para nós? O nome disso é sofismo. Você pode dizer essa palavra? De novo. Quem vai ter neném, não bote esse nome, por favor. É bonito, mas não deve ser posto. Eu vou dizer por quê. Sofismo é uma meia-verdade, mas eu vou pegar o conceito aqui, tá? Do dicionário, para que você tenha uma visão mais completa. E aqui nessa visão mais completa, você vai entender o que é que fazem. Hoje ainda. Jesus falou na época dele, ele dizia assim, quando ele esteve na terra, ó, em verdade, eu vos... Porque em verdade, ele está redundando a palavra verdade, porque ele está dizendo alguém está mentindo. Alguém está trazendo sofismas. E olha bem, os socratianos, os filósofos de Sócrates, de Aristóteles, que eram os aristotélicos, os que seguiam a teoria platônica de Platão. Então, o povo grego trazia um arcabouço de muitas palavras, de muitas coisas persuasivas. O povo romano havia se enriquecido muito com essas teorias da filosofia grega, tanto que chama grego-romana, porque os romanos receberam isso tudo. E haviam entre eles os sofistas, que eram pessoas que traziam verdades, aliás, mentiras como verdades. Inclusive nos tribunais da época, esses sofistas eram chamados de
como que era a palavra, meu Deus? Quando defendi uma tese, vai já vim, peraí. Tá, chega já. É porque eu estou numa idade que de vez em quando voa uma palavra ou outra. Mas veja, esses sofistas, eles traziam meias-verdades, essas meio-verdades era justamente para camuflar o interesse deles, tá? Então, tanto no campo do direito como no campo da religião, para justificar certos sacrifícios praticados, inclusive com práticas lipidinosas, e dizendo que os deuses como Dionísio, Baco e outros mais recebiam essas práticas lipidinosas. O carnaval, inclusive, não é uma festa, o carnaval é um sacrifício aos deuses, tanto da época do Egito, como da época grega, como da época romana. Os deuses do Egito, os deuses da Grécia e os deuses de Roma recebiam um culto chamado, por alguns, Saturnália, né? Que era ao deus Saturno, e eles tinham ali bebidas, a Baco, a Dionísio, que era o deus do vinho, entendeu? Por que as pessoas bebem muito vinho no carnaval, né? Pegam aqueles tonéis de vinho durante o período pós-carnaval, chamado Semana Santa, né? Por que acontece tudo isso? Por que esse sincretismo todo? Por que as pessoas ficam peladas no meio da rua? Por que tem gente fazendo sexo explícito direto no carnaval? Por que as pessoas tomam cachaça doidado? Por que elas fazem coisas absurdas que elas no normal não fariam? Porque esse é um culto satânico. E esse culto satânico vem passando de geração em geração como uma maldição. E entenda, o Brasil é chamado o país do carnaval. Veja que maldição está sobre a nossa nação. O país que tem o maior culto a Baco, o maior culto a Dionísio, o maior culto a Diana dos Éfesos, o maior culto aos deuses do Olimpo. Então nós somos um país corrompido espiritualmente. Por isso que Jesus está dizendo a nós, em verdade, eu vos digo. Rábulas era o nome deles. Olha como vem, viu? Então os rábulas defendiam teses dentro do campo do direito. E todos os rábulas eram sofistas, porque eles sabiam muito bem pegar uma coisa que não era certa e falar de um jeito como se fosse o certo. E aí as pessoas eram convencidas, o nome desses convencedores dentro da área do direito eram chamados rábulas. Depois veio o nome advogado. Entendeu? Advogado pega alguém que fez uma desgraça louca e vai e entra no júri, no tribunal do júri, para defender e tentar defender o direito de quem fez o que é mal. Sim ou não? Os rábulas faziam isso e os sofistas faziam isso. Então, a escola dos sofistas era a escola dos rábulas. E hoje é a escola daqueles que são realmente pessoas que difundem as mentiras. Como é que é o nome disso hoje? Vou dar um nomezinho aí, me desculpe quem for, quem achar que é legal. Coach. Um coach, ele pega e ele leva para você algo, eu não vou dizer que é todo tipo de coach, porque tem aquele coach que ele está lhe ensinando a questão empresarial, né? Isso aí não tem nada a ver, eu estou falando do campo religioso. No campo religioso, esses coaches são rábulas, são sofistas. Porque eles pegam uma frase e tornam ali uma frase, uma doutrina, um pensamento doutrinário. Então, pegando aqui a tradução do que é sofismo, veja só. Argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Isso é sofismo. Então, quando você lê aqui que essa terra é para Israel, os sofistas de hoje dizem: Deus tem uma terra para você conquistar. Deus vai te dar essa terra por herança. Você vai ganhar. Aí você começa a querer conquistar carro, casa, empresa, sítio, fazenda, avião, helicóptero, um monte de coisa. E você diz: é o que Deus me prometeu, está prometido aqui, está em Josué capítulo 1. Está escrito que o Senhor prometeu: onde eu pisar meus pés, eu serei
dono, está aqui, olha só, e eu tenho que ver, porque está escrito. Então, se está escrito no 3 aqui, ó, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado como eu prometi a Moisés. Ele prometeu a Israel, não foi para a igreja. Mas um sofista pega esse versículo e diz para você que você tem o mesmo direito, você não tem. E quando você não conquista aquilo que você acha que é seu direito, você chama Deus de mentiroso. Você pensa que Deus é infiel, porque Ele não te deu o que você queria receber. E aí os sofistas dizem, mas tem um jeito. Tudo bem que a promessa foi dada lá para Israel, mas se você fizer um sacrifício como Israel fazia sacrifício de animais, fazia sacrifícios variados. Se você fizer um sacrifício como Israel faz, você vai conquistar. E aí, o céu é o limite, a imaginação do sofista, eles botam você para tudo, para caminhar em sal grosso, para entrar pelas portas abertas, receber o lenço consagrado não sei de quê, o pão da revelação, e aí vai que você começa a ser sofismado. Sabe o que é sofismado? Enganado. Por quê? Porque a sua promessa não é nesse mundo. Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. O seu chamado não é para essa terra. Jesus disse que nós teríamos tribulações e aflições. Jesus falou que nós deveríamos tomar nossa cruz e segui-lo. Jesus não disse que você seria próspero e pisava na terra e possuía e ia ficar rico. Jesus não prometeu, ele disse a todos nós, quem aqui entendeu o chamado é esse. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Tendo, pois, o que comer e o que vestir, estejais satisfeitos. Aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Irmão, Jesus ensinou para que você não viajasse, entendeu? Com os sofistas para o reino da imaginação. Porque lá em 1 Timóteo 4, Timóteo ouve de Paulo dizendo, olha Timóteo, toma cuidado, porque nos últimos dias as pessoas vão se cercar de mestres conforme as suas cobiças. Eles não vão querer ouvir a sã doutrina, não vão querer entender a sã doutrina, não vão querer entender a palavra. E foi Paulo que disse, o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque nós não podemos nos confundir com os sofistas da nossa época. Eles estão por aí disseminando heresias, falando daquilo que nem eles entendem e misturando as coisas que o Senhor não quer que seja misturada. Sabe qual é o conceito de santidade? Diga santidade. Santidade é separação daquilo que é impuro. Amém? Lá em Josué 3, você que está em Josué, no verso 5, Josué declara ao povo, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, amém? Ora, eles iam passar pelo Jordão, Moisés já tinha morrido, o Jordão estava lá, Deus revelou a Josué e disse, olha, amanhã o Jordão vai se abrir, amém? E ele disse ao povo, santificai-vos, que amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vós. E aquele povo que estava lá, estava caminhando, ia ter que passar do Jordão para entrar em Canaã. Eles iam entrar em Canaã para lutar pela terra, que eles tinham sido separados para ela. Então Israel foi separado para aquela terra. Qual é o nosso conceito de santificação? Israel lá atrás santificava matando bodes, ovelhas, cabritos, pombos. Eles santificavam fazendo oferendas a Deus, fazendo sacrifícios. Também eles santificavam, sabe como? Um homem de Israel não podia se unir a mulher de povo nenhum. Nenhuma mulher de Israel podia se unir a homem de povo nenhum. Eles tinham que casar entre eles. Amém? Então era um processo de separação total. Isso era santificação para Deus. Também era santificação não adorar nenhuma imagem, nenhum Deus. Está lá em Êxodo capítulo 20.
Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, embaixo da terra, ou embaixo da terra nas águas. Não te curvarás a elas, nem as servirás. Pois eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, não idolatrar era santificar também. Agora para a igreja. Para a igreja, nós lemos aqui agora. Volte aí para a carta de Pedro. Olha o que é que diz aqui na carta de Pedro. Despojai-vos, portanto, de toda maldade, e dolo, e hipocrisia, e inveja, e toda sorte de maledicência. Pronto, santificação já entra nisso. Não é sacrifício de animal, não é você trazer, sabe, sacrifícios de finanças, não. Não é passar no sal grosso também, não. É você deixar toda a maldade, toda a iniquidade, o dolo, a hipocrisia, a inveja, a maledicência. E a Bíblia diz, e desejar ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite. O que é o genuíno leite? É a palavra verdadeira, irmão. É a palavra que não é sofismada. É a palavra que é verdade, verdade, verdade. E não uma mentira contada como verdade. Hoje a maior parte dos cristãos estão no invólucro religioso mentiroso. Conceitos mentirosos, preceitos mentirosos, pegam versículos isolados e contam ao povo como se fosse uma doutrina. Gente, os sofistas estão distribuindo heresia no nosso tempo. E a Bíblia diz, em Mateus 24, salvo engano, verso 24 também, que se possível enganariam até mesmo os escolhidos. E por quê? Porque você tem que ser agora um entendedor do que é a sua promessa. Às vezes alguém diz assim para você, olha, você não é rico, você é pobre, você não tem nada, você é um miserável, você não tem nem o que vestir. Mentira. Mentira. Gente, é uma mentira tão deslavada isso, amém? Porque, em primeiro lugar, que Gálatas 3:27 diz que nós temos a melhor e a mais cara vestimenta que ninguém no mundo consegue vestir. A grife mais cara do mundo inteiro, onde aqueles sheiks árabes, eles gastam bilhões para comprar essas grifes. Pronto, pois isso daí não é mais caro do que a roupa que você está usando aqui hoje. Sabe que roupa é essa? Gálatas 3:27 diz que todos aqueles que estão em Cristo são revestidos de Cristo. Você pode pegar o homem mais rico do mundo, se ele não tem Jesus, ele é o mais miserável do mundo. Vocês estão entendendo? Ah, mas, olha, eles têm riquezas. Ah, eles têm riqueza e tem glória também, todo mundo chama eles de senhores. Né? Qual deles, ao soar da trombeta e dada a palavra de ordem, lá em 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17, vai ressuscitar, ou, se estiver vivo, vai subir com os ressuscitados até as nuvens para receber um corpo de glória? E as vestes mais brancas que a neve, hein? Me fala. Porque essa promessa é para a igreja, amém? A glória que está proposta a nós é, infinitas vezes maior do que aqueles têm. Quem foi Michael Jackson? Um cantor, morreu, passou a glória. Lembram? Quando a arca foi tirada de Israel, a Bíblia diz que uma mulher gerou um filho e chamou o nome dele de Icabode, que quer dizer passou a glória. Quando a glória passa, eles nem veem, porque eles estavam tão cegos que eles não tinham percebido que a glória tinha passado. Amém? Irmãos, tem muita gente que está afiado nas coisas da terra e que não sabe que não tem glória nenhuma. Você tem glória sim. Você tem glória. A Bíblia diz lá em Romanos que além de glória, eu estou olhando para o povo mais rico da face da terra, porque a Bíblia diz, profundidade da riqueza, do conhecimento de Deus, coisas que são insondáveis aos homens.
mas são sondáveis a nós. Nós recebemos a graça, nós recebemos o evangelho, nós recebemos a promessa de sermos igreja, de sermos reino, de sermos sacerdócio, de sermos salvos, de sermos lavados, de sermos regenerados pelo poder da fé, pela palavra e pelo Espírito, e somos chamados templo e morada do Espírito Santo. Você quer ser mais rico do que isso? É impossível. Vocês deveriam olhar para aquele que está pulando na carne lá no carnaval e dizer, ele pula porque está morto. Ele pula porque está no pecado. Ele pula porque está indo para o inferno. E eles gritaram, alguém colocou uma placa nesse carnaval, uma placa. E na placa dizia, céu ou inferno? E eles gritaram, inferno, 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 lá no carnaval. Quem viu isso? Olha aí, alguns irmãos viram. Irmão, eles gritam inferno e nós não. Céu, céu, céu. Porque nós somos ricos na graça de Deus. Nós temos a plenitude do Filho de Deus. Nós temos a revelação do Filho de Deus. Nós somos enriquecidos pelo conhecimento da graça. Não existe ninguém mais rico do que aquele que tem Jesus. Eu vou dar alguns motivos para você aplaudir. Diga primeiro, diga eu sou escolhido antes da fundação do mundo. Amém ou não amém? Lá em Efésios 1,4 diz isso e lá em 1 Pedro 1,2 diz isso. Tá? Que você é escolhido desde a fundação do mundo. E a segunda coisa é que você foi gerado, diga gerado, pelo próprio Deus. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 3, diz que nós fomos gerados pelo próprio Deus. Que coisa linda, hein? Quer mais motivo? Aqui no texto que a gente leu em 1 Pedro, diz que nós somos sacerdócio real. Gente, nós somos um povo sacerdotal. Isso é para glorificar o Senhor. Os sacerdotes do passado tinham vestes deles, do sacerdócio arâmico. Nós somos revestidos de Cristo. Nós temos o que o Senhor prometeu aqui em Romanos 13. Abra aí Romanos 13, 14. Romanos 13, verso 14. Amém? Vamos ler? Romanos 13, 14, olha o que diz. Perdão, vamos ler antes um pouco, vamos ler o 13. É o 13 e o 14. Vamos ler a partir do 13. Vivamos como? De modo o quê? Decente, como em plena luz do dia, não em orgias, atenção aí, orgias e o quê? Bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e invejas, ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne. Amém? Então, irmão, nós temos que glorificar o Senhor porque Ele nos deu um revestimento que é Cristo e para uma visão sacerdotal. E isso veio pelo sacrifício de Cristo e não pelo nosso. Quem morreu na cruz foi Ele, amém? E aí, a mensagem que nós recebemos é uma mensagem para sacerdotes. É uma mensagem para quem tem visão espiritual. Se você está ouvindo essa mensagem como qualquer coisa, você não entendeu ainda o seu chamado. Eu falei sobre o chamado sexta-feira na vigília dizendo uma coisa, que Ele não chama você de maneira indicativa, nem subjuntiva. Não é para você pensar no seu chamado. Quem quer aqui, pense aí se você quer Jesus, se você quer ser um sacerdócio real, se você quer ser um santo de Deus, pensa aí se você quer ser igreja, pensa aí se você quer ser fiel, pensa. Não, Ele não chamou você para pensar. Quem disse isso foi Sócrates, foi Platão, foi Aristóteles, e os sofistas dizem que você tem que pensar no assunto.
Tem até uma palavra desses filósofos que eles declaram assim: eu penso, logo existo. Então pensar, tudo bem. Mas a palavra de Deus, o chamado de Deus não é para você pensar. O chamado de Deus é imperativo. Ele disse que nós temos que ouvir e obedecer a sua voz. Amém? Então, quando Deus nos chama para sermos salvos, quando Deus nos chama para morarmos no céu, quando Deus nos chama para sermos santos, quando Ele nos chama para sermos santos de Deus, sacerdócio real, igreja eleita, templo do Espírito e assim vai, Ele chama de maneira imperativa. Ele está dizendo para o morto, como disse para Lázaro: sai daí, Lázaro, vem para cá, amém? Vem para fora. Ele está dizendo a você: você quer ser isso tudo que eu prometi? Você então começa a se desapegar da promessa de Israel, porque Israel foi prometido uma terra na terra, mas eu prometi para você uma mansão no céu. Se você quer o que eu prometi para você e não quer se enganar com o que estava lá para Israel, porque para Israel agora vem juízo e para você vem arrebatamento. Se você quer mesmo o que eu lhe prometi, então se desapegue, se despoje das coisas da terra. Aquele que milita para o Senhor não se prende às coisas da terra. Que coisas são essas? Pessoas, coisas materiais, amém? Você não deve pensar nelas, se fixar nelas. A palavra arrebatar quer dizer arrancar. Então, como que você vai ser arrancado preso? Como você está. E se prendendo a cada dia, né? Tem que ter cuidado com isso. Às vezes você tá tão bem na igreja, mesmo passando por algumas dificuldades no campo financeiro, né? Porque tem sempre uma tribulação ou outra. Aí você diz: olha, bispo, Deus me abençoou e eu recebi um emprego e agora eu vou trabalhar e vou ganhar 3 vezes mais do que o que eu ganhava. Que bênção, hein, bispo? Eu digo, aí eu abro o sorriso, que eu quero o seu bem, eu fico: amém, glória a Deus. E que horas vai ser? Porque isso é o que está na minha cabeça. Que horas você vai trabalhar? Aí você diz: ah, bispo, esse é o detalhe, é de 4 às 10, todo dia, de domingo a domingo. Aí eu digo: isso não foi Deus não, isso é o diabo. Aí você diz: mas bispo, pelo amor de Deus, o senhor não sabe o perrengue que eu passo lá em casa? Aí eu recebo uma bênção, o senhor diz que é maldição? É maldição! Porque a Bíblia diz: despojai-vos. E o próprio Paulo disse: quem pode me separar do amor de Cristo? A fome, a espada, a nudez, os principados, as potestades, os poderes deste mundo? Nada poderá me separar do amor de Cristo. E ele fala fome. Aí você, para se livrar de um problema, gera um maior. Porque você acredita na promessa da terra. Não, porque Deus prometeu que eu ia ser próspero. Deus não te prometeu, isso é mentira. Deus prometeu que você ia ser salvo. Quem entendeu? A promessa é salvação. E aquelas coisas materiais? Ah, pois é. É um detalhe. Você tem que aprender a ser consolado pelo Espírito Santo. E entender que o que Deus te der é bem-vindo, mas não se apegue a nada. Quem tem sua casa, seu carrinho, beleza. Quem não tem, fique feliz também. Você tem uma carruagem celestial, você tem uma mansão. Amém? Não se sinta menor, menos que ninguém, porque no âmbito espiritual, seja branco, seja preto, seja rico, seja pobre, se você é de Cristo, você é nova criatura. E se você realmente é de Cristo, você é rei de sacerdócio. Se você é de Cristo, você tem mansão guardada. Você tem toda uma promessa para você que é riquíssima. E ela é descoberta pelo conhecimento da graça, pelo conhecimento da palavra. Amém? Então você está aqui hoje, e eu vou dizer, você entrou menos rico do que vai sair. Porque quando você entrou, você já era rico, você aceitou Jesus. Quem aceitou Jesus aqui? Levanta a mão. Amém? Quem foi batizado em Cristo? Levanta a mão. Então você entrou, já é rico, hein? Tá? Ah, bispo, eu vim de ônibus, eu vim de Topic, eu vim de Uber, eu vim de bicicleta, eu vim numa moto caindo nos pedaços. Bispo, que é isso? O senhor disse que eu sou rico. Você é rico, cara. Você não sabe, mas ali fora, no quarteirão todo, rodeando aqui, ó. Isso tudo aqui está rodeado de anjos que guardam você. Mais ainda, você tem
olha, você não viu ainda a sua carruagem. Elias viu a dele. Veio num redemoinho assim e levou ele para a glória, amém? Você não viu a sua, ela está ali na frente, você olhou já? Quando você sair agora, em vez de você correr para aquele carro que você acha tão bom, aquele carro velho, aquela moto, ou aquela coisa, ou aquele Uber, ou seja lá o que for, quando você chegar lá fora, diz, puxa, rapaz, não tinha visto que a minha carruagem é bonita mesmo, hein? Eu tenho um carro lindo celestial ali, eu nunca percebi isso, e eu atrás de coisas que vão passar, que dão oficina, que me dão despesa, que me dão dispêndio, que eu fico tão preocupado para manter, que tem que pagar IPVA, que tem que pagar licenciamento. E olha, aqui está aqui na frente, Jesus já pagou o preço na cruz. Você não tem imposto nenhum para pagar, você só tem que viver pela graça de Cristo, por meio da palavra, já é seu. Amém ou não amém? Queridos, você pode sair daqui mais rico, se essa palavra que eu estou pregando, você acolher no seu coração. Se você fizer o que o salmista no Salmo 119 disse, Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então o processo de santificação é uma busca, amém? É uma busca ordenada, é uma busca revelada, é uma busca de transformação de vida. Todos os dias eu sou enriquecido pela palavra e pelo Espírito. Eu vou aprender coisas que são insondáveis. Você sabe por que alguém pode olhar para você e desdenhar da sua fé? Porque eles não têm a riqueza que você tem. E aí, seja no seu colégio, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua vizinhança, onde você for, alguém vai querer ser mais do que você. Aí você vai ter que perceber, coitado, só porque tem esse carro importado aí, ou essa empresa, e eu sou funcionário, acha que é rico. Coitado dele. Ele tem o tesouro que ele consegue ver. Eu tenho o tesouro que ele não consegue enxergar, porque o meu tesouro é insondável. O meu tesouro, nenhum ladrão pode roubar, nem a traça pode levar, pode corroer. O meu tesouro celestial, ninguém tasca a mão. Amém ou não amém? Mas o dele, ele tem que botar sistema de alarme, um monte de coisa com medo de ser roubado, sim ou não? Tem que fazer seguro o tempo todo. E ele amanhece preocupado com as contas que vai ter que enfrentar naquele dia e no dia seguinte. Eu vi um áudio de um irmão que ia lá para o Washington Soares, um cidadão que não é crente ainda, mas ele foi convidado e ele disse, olha, eu só não vou, até queria ir, eu só não vou porque eu tenho que pagar tantas contas essa semana, então eu vou trabalhar domingo também para pagar as contas. Aí eu disse para o irmão que convidou, ele disse, olha, tá vendo? Ele é um miserável, hein? É um miserável. Aí o irmão disse, não, bispo, ele até mora bem, mora num canto legal, bacana, tem um bom carro. Como que o senhor disse que ele é miserável? Ele é miserável porque ele não consegue enxergar a riqueza do conhecimento da graça em Cristo. Ele não consegue entender que ele rejeitou o que Maria abraçou, o que Marta não entendeu. Maria estava agarrada com Jesus e Marta estava preocupada com as coisas. Então ele é miserável porque ele não consegue sondar o que você que está aqui hoje está sondando. E é um miserável, ele ficou na vida lá atrás do dinheiro que vai passar. E você veio receber o tesouro que não passará jamais. Vocês entenderam isso, sim ou não? Aí tem gente que é tão miserável, mas tão miserável, mas tão miserável, tão pobre, que está sendo enganado agora. Como? Abra lá em Apocalipse, por favor, para a gente terminar a palavra de hoje, eu tenho que terminar com esse texto. Abra lá em Apocalipse, no início lá, a igreja de Laodiceia, por favor. Eu vou ler o 3, primeiro o 3:10 e depois eu vou ler o 14, tá? Vamos lá. Capítulo 3, verso 10, fala da igreja de Filadélfia, a igreja que vai ser arrebatada. Amém? E diz aqui qual é o motivo do arrebatamento da igreja. É interessante que Paulo dá um recado aos coríntios dizendo, vocês que são cheios de dons aí, falam em língua, tem visão, tem revelação, tem não sei o quê, vocês acolhem o pecado no meio da congregação, porque tem aí um rapaz que deita com a mulher do pai dele e vocês estão deixando. Esse monte de dom que vocês têm, que vocês batem no peito e dizem que são cheios de dons, porque a igreja de Corinto era uma igreja totalmente voltada para a promiscuidade, mas cheia de dons. Sabe aqueles irmãozinhos do pau oco? Sabe? Santo do pau oco, conhece? Santo do pau oco?
Essa história é porque guardava-se coisas, tesouros e também mapas de guerra dentro de imagem de santos, que eram ocados. As pessoas que queriam não ser roubadas, botavam dentro do santo que era ocado, aquela imagem, as suas riquezas, entende? É chamado santo do pau oco, porque eles eram ocados. Então, veja, pessoas que são ocadas e guardam o mal dentro de si. E ele está dizendo assim, ó, essa igreja guardou o bem, guardou a palavra. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Quem está vivo diz amém. Da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ele está falando da tribulação. Quem guardou a palavra, vai subir. Qual é a riqueza maior? Tem gente que diz, eu queria tanto falar em línguas. Quem quer falar em língua aqui? Levanta a mão. Quem ainda não fala e quer falar? Eu queria ter dom de visão, dom de revelação, dom de não sei o quê, né? Eu queria ter o dom de discernimento de espírito. Eu queria ter também o dom de traduzir as línguas, né, de anjos e tal. Beleza, isso é maravilhoso. Mas eu vou dizer uma coisa que é muito maior. A Bíblia diz que tudo vai passar, mas a palavra permanece. A igreja que vai ser arrebatada e a que vai ficar, todas as duas têm dons. Porque os dons são irrevogáveis. Nem o Lúcifer, quando traiu Jesus, o diabo, a serpente, perdeu os dons. Então, ter dons não quer dizer ser salvo. Agora, ter a palavra. Jesus disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então vocês vão ser salvos. Amém? Vocês vão pedir e coisas vão acontecer, porque a minha palavra está em vocês. A verdadeira riqueza é a palavra. Amém? E é isso que aquela parábola das sementes conta, que uma caiu na beira do caminho, outra caiu em cima de uma rocha, outra caiu no meio dos espinhos. Todas elas foram destruídas ou roubadas. Mas a que caiu na boa terra prosperou. Amém? E o que é a boa terra? É um coração que acolhe, que recebe com humildade. Satanás, ele é, João 10:10, roubador, matador e destruidor. Ora, ele entra aqui, como ele entrou lá naquele culto celestial, está lá em Jó 1, o Senhor estava lá no céu com os anjos, e no meio dos anjos passeava quem? O diabo. Então tem gente que pensa, mas o diabo não vai na igreja. Claro que vai. Claro que vai. Você pensa que quando o irmão está na igreja com vontade de sair correndo e ir embora para casa, assistir novela, é o diabo. E quando o irmão está assim, dormindo na cadeira, é o próprio Satanás botando a pessoa para dormir. E quando ela não consegue nem raciocinar a palavra, quando ela fica preocupada com as coisas da vida, e ela diz amanhã, enquanto a palavra está rolando, ela diz amanhã eu tenho que pagar a prestação do carro, amanhã eu tenho que pagar a prestação da casa, amanhã eu tenho que não sei o quê. Vixe, amanhã o cara ficou marcado 3 horas da tarde. Meu Deus, é a palavra rolando, ele nem está recebendo. Satanás. E a pessoa que tem aquele problema, ninguém me ama, ninguém me quer. Aí vem para a igreja, derrubado, né? Enquanto a palavra está rolando, a pessoa, puxa, eu sou tão assim que ninguém me quer, olha, ninguém olha para mim. Eu acho que essa aparência está meio derrubado, né, também. Acho que eu vou no salão amanhã, esticar de novo o cabelo. Vou fazer aquela rebocada santa, né? Tentar ajeitar tudo, esticar onde puder. Isso tudo é o diabo tentando oprimir você. E é tão fato isso que quando você toma um banho, tudo se acaba. O cabelo. Vou nem falar de quando você acorda de manhã. Então você imagina como você, de forma sofismática, vive. Você vive de uma ilusão, uma falsa verdade. Você criou alguém que não é você e você olha para o espelho e diz, espelho, espelho meu. Que mentira, hein? Que mentira. Aí você diz, poxa, eu vou ficar mais lindo hoje. Não vai, irmão, você continua feio. Tanto que você...
seja consolado, está valendo. O importante que Jesus apresenta, e é o que a gente tem que perceber, é que a igreja que não vai subir, ela está aqui, ó, no verso 14. A igreja de Laodiceia. Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, olha a ilusão, estou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Olha, se a pessoa encarar a verdade, mas os sofistas da nossa época dizem que você tem que ser rico, que você tem que ter roupa boa, que você tem que ter, sabe, riqueza da terra e tal. Aí a igreja que está achando que vai subir, ela diz, olha, Deus é comigo porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, depois que eu fui para a igreja eu fiquei assim assado, então agora eu tenho Jesus. Tem não, irmão. Você está agarrado a Mamon, é um Deus que está te enganando, é um Deus com D minúsculo, é um demônio, que está te sofismando e dizendo para você que os bens materiais são a presença de Deus na tua vida, e não são. Não são, é mentira de Satanás. A igreja de Laodiceia, ela é tão corrompida, e ela é tão soberba, ela é tão orgulhosa, que ela não sabe a sua própria pobreza, a sua própria miséria, ela não entende que ela não está conseguindo concatenar a verdade de Cristo. Então ela anda como quer, sabe? É incrível. Eu falei que você tem as vestes mais caras do mundo, que é Jesus, sim ou não? Aí eu vejo a igreja de Laodiceia, tá? Se tiver algum laodiceano aqui, por favor, veja, enxergue com os olhos da fé. Mas a igreja de Laodiceia, ela não tem santidade na vestimenta, né? Ela se veste como quer, ela vai procurar as vestimentas que ela acha melhor. E aqui no Ceará de langanho, né? É quando você pega qualquer tipo de trapo e veste. Quando você é revestido de Cristo, você tem que honrar o nome de Cristo. Amém? Honrar como? Sendo prudente. As santas mulheres têm que se vestir de forma prudente. Não tem que se parecer com o mundo. Tem que se parecer com o que é santo e separado do mundo. Como é que eu vou ser separado do mundo se eu sou igual ao mundo? Se eu pareço com o mundo? Então tenho que ser diametralmente diferente do mundo, porque eu sou de Cristo. Amém? Então eu começo a conceituar minha vestimenta, meu corpo, a minha alma começa a ter conceitos diferentes, o meu espírito também. A igreja miserável é aquela que diz, não, eu tenho tudo, mas não sabe que está miserável, que está sem nada, que não tem promessa celestial para ela. Ela está adormecida e quando ela acordar, não tem azeite na botija. A lâmpada está apagada. Irmão, você está num falso evangelho, você está com a lâmpada apagada. Você está na mentira, você não tem azeite, que é a presença do Espírito em você. Cuidado. Acorde, enxergue, diga, Senhor, o Deus desse século cegou o meu entendimento, mas eu quero enxergar. Eu quero ver o que está lá em 1 Coríntios 2, o que os olhos não veem, o que os ouvidos não ouvem, o que não chegou a coração de homem nenhum, as coisas que o Espírito de Deus revela àqueles que são santos do Senhor. Peça ao Senhor que te cure, peça ao Senhor que te sare, peça ao Senhor que te revista agora, porque você precisa sair daqui rico na graça. Amém? Fique de pé. Põe a mãozinha no seu coração agora, em oposição ao mundo, em oposição ao pecado, em oposição à luxúria, renunciando a essa vida egocêntrica, rejeitando o mundo, abandonando ao pecado, não amando o presente século, mas agora escolhendo Jesus como o caminho, a verdade e a vida, como Senhor e Salvador. Amém? Eu quero convidar você que sai do seu lugar e venha receber o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Receber a verdadeira riqueza que ninguém vai te roubar. Se você hoje entregar sua vida a Cristo, entregar sua vida a Jesus, se você se reconciliar com Ele,
você vai ser a pessoa mais rica ao sair desse lugar hoje. Amém? Sai do seu lugar e vem, porque essa promessa é para você e não é para Israel. É para você, que é a igreja, lavada, remida e regenerada pelo sangue, pela palavra e pelo Espírito. Amém?